Olá, mulheres abençoadas. Solange aqui falando com vocês. Nós estamos juntas aqui dando continuidade a mais um dia de estudo, nesse estudo Desertos, do aplicativo da Bíblia e o Verso. Hoje é o nosso terceiro dia de estudo. Já falamos no primeiro dia sobre José, no segundo sobre Moisés e hoje será o terceiro dia, falaremos sobre Elias nesse devocional. Vamos ver qual foi o deserto que Elias passou. Amém? Então vamos lá? Elias era um poderoso profeta de Deus, um homem que, com a autoridade e unção do Espírito Santo, marcou uma geração. Seu nome se encontra na lista dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias foi levantado por Deus para profetizar no Reino do Norte em um dos momentos mais complicados da história do povo de Israel. Elias, de forma corajosa e guiada por Deus, profetiza a Acabe e, cheio de coragem, o desafia. Depois, cheio de fé, encontramos ele vendo uma tempestade em uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que grandes momentos! O problema é quando chegamos no capítulo 19 de 1 Reis e vemos Elias correndo para o deserto. Jezabel queria matá-lo e quando tudo parecia ter terminado, o momento mais obscuro de Elias começa. Ele foge com medo e com o coração pesado ele senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. No Monte Carmelo, Elias vivenciou uma vitória. Deus se provou o único Deus e o povo adorou ao Senhor. Os profetas de Baal foram mortos. Quanta adrenalina! Tudo estava dando certo, só que depois de uma experiência incrível na montanha, agora chegou a hora de lidar com o deserto. Deus não estava no fogo e nem no terremoto, mas falou com Elias na brisa suave. Elias então respondeu de forma triste, dizendo que estava sozinho. Ele parecia perdido, sabia que não estava sozinho por causa da sua conversa com Obadias, mas seus pensamentos negativos o fizeram acreditar nisso. Quantas vezes em nossos desertos encontramos tristezas e lutamos contra a depressão e a solidão. Estes também são muito difíceis e de serem vencidos. Mas Deus cuidou de Elias e lhe deu comida e uma missão. Pode parecer que você está sozinho nesse deserto. O fogo veio e Deus não estava. O terremoto aconteceu e você não encontrou Deus de novo. Fique tranquilo. A certeza de não estarmos sozinhos nos faz entender que nem sempre Deus vai nos livrar dos momentos difíceis, mas Ele vai estar conosco em todo o tempo, nos capacitando e nos direcionando nesse deserto, mesmo que tudo esteja muito silencioso. Você nunca esteve sozinho. Deus está na brisa suave. Aleluia! Nós pensamos muitas vezes, quando nos encontramos no deserto, que nós estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos, Deus está conosco e o deserto vem para todos. O deserto sempre chega, tem um momento de nós passarmos o deserto, mas é nesse deserto que nós somos fortalecidas, amém? Nós temos aqui uns capítulos de Reis, de 1 Reis, ele é um pouquinho extenso, mas nós vamos meditar nessa história, porque aqui relata exatamente o momento onde Elias vivenciou essas maravilhas, né? Porque ele teve o período de vitórias, mas também veio o período de deserto, amém? Então vamos ler lá? 1 Reis 18, do 36 ao 44, que diz assim: Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: Ó Senhor Deus, ó Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum,
Todos foram presos e Elias fez com que descessem até ao riacho de Quizon e ali os matou. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou, dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá aonde está o rei Acabe, e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva senão a chuva não vai deixar. 1 Reis 19, dos versículos 1 ao 13, diz assim: O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias então ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela 2ª vez, dizendo: Levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, um monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Aleluia! Próximo versículo se encontra em 1 Pedro 5,7, que diz: Entregue suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Romanos 8, 38 e 39 diz: Pois eu tenho certeza de que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todos os universos não há nada que possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui que Elias também sentiu medo, tristeza, teve depressão, se sentiu fracassado. Ele também passou por momentos difíceis, passou pelo deserto, mas Deus não desamparou. E nós vemos aqui que passou o terremoto, passou o vento forte, passou o fogo e Deus não estava ali. Mas quando veio a brisa suave, Deus estava presente ali.
Elias ouviu a voz de Deus na brisa suave. Muitas vezes no nosso deserto, nós ficamos olhando para a tempestade, nós ficamos olhando para o fogo, esperando alguma direção no fogo, no meio do fogo, no meio do vento, no meio da tempestade, onde está tão abaladas as estruturas, nós ficamos olhando ali esperando uma resposta, mas a resposta vem na brisa suave, aleluia. É na brisa suave que você vai escutar a voz de Deus, a direção do Senhor na sua vida. Como nós fazemos isso? Orando. Em meio à tempestade, em meio ao fogo, em meio à turbulência, nós precisamos encontrar a brisa suave, onde vem a voz do Senhor, e o Senhor está ali. É na oração que nós vemos a direção, é na oração que nós sentimos Deus, é na oração que nós ouvimos a voz suave do Senhor no nosso ouvido, no nosso coração. Então não desista. Continue lutando e orando que você vai ser vencedor nesse deserto. Amém? Eu espero você no próximo estudo, se assim Deus nos permitir, e aguardo você amanhã. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Amém? Até amanhã.